Economia no contexto certo. Boa noite, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. Bem-vindos a mais um Sextou, no resumo da semana econômica no contexto certo. Foi uma semana de notícias bombásticas. Começamos a semana com a renúncia do presidente da Síria, Bashar al-Assad, que estava no poder há 24 anos, depois de um ataque de rebeldes. Ele teve que fugir com a sua família para a Rússia. Na terça-feira, acordamos com a notícia de que o presidente Lula tinha feito uma operação na cabeça de urgência, ainda por causa da queda no banheiro do Alvorada em outubro, quando ele bateu a cabeça com força. Ele tá na UTI e passa bem, acho que até já saiu da UTI. E na quarta-feira, o Comitê do Banco Central pegou o mercado de surpresa. A Bolsa da Tecnologia também bateu 20 mil pontos, bateu um novo recorde, foi todo de ouro na Nasdaq. E isso fez o Elon Musk, o homem mais rico do mundo, o dono da Tesla, o dono do X, bater a marca de 400 bilhões de dólares de fortuna. 2 trilhões e meio de reais. É o primeiro homem do planeta Terra a ter tanto dinheiro. E o presidente da Argentina, Javier Milei, completou um ano no cargo e fez novas promessas. Na quinta-feira, a Europa cortou os juros pela quarta vez em 2024, como era previsto. E o fantasma do pacote fiscal voltou a assombrar os investidores por aqui. Nos Estados Unidos, a inflação não esfriou e preocupou. E na sexta-feira, a China divulgou que vai cortar os juros, vai aumentar os gastos e vai ajudar o setor imobiliário, o que animou o mercado. Mas o governo foi meio vago, não deu detalhes de como isso vai ser feito. Na sexta-feira também, o mercado passou a prever a Selic a 16% no fim do ciclo de alta dos juros aqui no Brasil. No fim, o Ibovespa caiu 0,5% essa semana. Ontem, o índice Ibovespa B3 teve o pior dia desde que o Lula assumiu esse mandato. Despencou quase 3%. Tava subindo bastante na semana. Terminou, né, com meio de queda. O dólar caiu 1%, mas fechou a semana valendo mais do que R$6. Então vamos para os pontos que eu separei pro nosso Sextou de hoje. Primeiro ponto: nem o pacotinho consegue avançar. Nada tão ruim que não possa piorar, não é mesmo? O mercado financeiro já estava com o pé atrás com o pacote fiscal apresentado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, por considerar que era pouco ambicioso em corte de gastos, mas ficou em choque quando percebeu que até esse pacote era fraco e podia ser desidratado. Pode ser desidratado. Além das dificuldades em avançar a votação do pacote sem o governo destravar os pagamentos das emendas, agora o problema é que querem mexer em vários itens do pacote, como o salário mínimo, por exemplo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, foi curto e grosso, jogou a real. Abre aspas, o acerto é que não tem votos, o assunto é polêmico, o BPC é polêmico, o abono é polêmico, o salário mínimo é polêmico, fecha aspas. Ou seja, vão querer mexer em vários pontos, como nos limites ao reajuste do salário mínimo, que segundo o governo era a matéria que geraria a maior economia, mais de 100 bilhões de reais em 5 anos. Esses temores fiscais afugentaram os investidores. Na quinta-feira, a Bolsa teve o pior pregão desde que o presidente Lula assumiu e o dólar voltou para cima de R$6. E o avanço do pacote está num impasse. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz que ainda há chances de votar o pacote até o recesso na semana que vem. Vamos ver que pacote que eles vão votar e como que o mercado vai reagir. Segundo ponto, os 10 minutos macabros do Ibovespa. Foi uma semana intensa para os investidores brasileiros. Além das preocupações fiscais, um novo assunto entrou no radar: a saúde do presidente Lula. Primeiro, a cirurgia na cabeça às pressas depois de uma operação de guerra para trazê-lo em caráter de urgência de Brasília para o Sírio-Libanês em São Paulo na segunda noite. Essa operação invasiva na cabeça fez o mercado cogitar que o petista estaria fora da corrida presidencial em 2026 e, com isso, um candidato conservador, um nome que defenda uma política econômica mais austera, poderia surgir e ganhar a eleição. Uma política que contenha gastos e evite rombos fiscais agrada mais o mercado, como todo mundo sabe. Na quarta-feira, às 4h30 da tarde, saiu a notícia de que o presidente ia precisar fazer uma segunda cirurgia. E com isso, o Ibovespa B3 disparou igual foguete. Em 10 minutos, a bolsa saltou 3 mil pontos. Depois, se soube que era apenas um procedimento simples e padrão pós-operatório. No dia seguinte, saíram notícias de que o presidente Lula vai sim ser candidato à reeleição. E a pesquisa Quaest mostrou que o Lula e o ministro Haddad derrotariam os candidatos que concorressem com ele, os candidatos
candidatos mais à direita. E isso trouxe novamente mal-estar entre os investidores. Terceiro ponto. Na despedida, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, surpreende. O mercado financeiro levou um susto na quarta-feira à noite com a ajuda que o Roberto Campos Neto deu para a nova composição do Banco Central que começa no ano que vem. Não só o Copom elevou a taxa Selic em 1 ponto percentual para apagar a chama da inflação, fora a inflação, mas como prometeu, mais 2 altas do mesmo tamanho nas próximas reuniões no ano que vem, quando Roberto Campos Neto já não estará mais no cargo de presidente. E a decisão foi unânime. Não adianta culpar o Roberto Campos Neto, todo mundo votou igual. O tratamento de choque para reduzir as expectativas de inflação, né, subir tantos os juros, o que corretamente essas expectativas de inflação tem sido uma das maiores preocupações do Banco Central. Com a decisão de subir os juros, né, o Banco Central mostra humildade em reconhecer que estava atrasado e ficando atrás da curva. E mais importante, mostrou capacidade de reação. E, ainda mais, ajudou o novo presidente Gabriel Galípolo na transição, dando credibilidade a ele e à nova composição do Banco Central que vai atuar em 2025, ao sinalizar que os juros vão subir, mesmo que o presidente Lula não queira. A decisão fez o dólar mergulhar até 5,86, né? No dia seguinte de manhã, na hora que abriu a bolsa. Depois subiu por outras razões, como os riscos fiscais. Mas o Banco Central fez a sua parte. Quarto ponto, Milei não para. O presidente da Argentina, Javier Milei, completou um ano de mandato com o primeiro superávit em 123 anos. Inacreditável. Agora que eles não estão imprimindo mais dinheiro, o que ajuda a controlar a inflação, ele fez novas promessas. Milei disse que a sua equipe econômica está finalizando uma proposta de uma reforma tributária que vai eliminar 90% dos impostos da Argentina em 2025. Segundo ele, a medida vai criar uma verdadeira competição fiscal entre os estados para ver quem atrai mais investimentos, que estado que atrai mais dinheiro. O presidente argentino também prometeu negociar um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, com o Donald Trump, assim que ele assumir no dia 20 de janeiro. É claro que já deve estar meio que negociado, já deve estar uns passos para frente. Ele é amigo do Trump, do Elon Musk. Aliás, a Argentina está sendo invadida por uma avalanche de fundos gigantes de Wall Street que querem investir lá, graças ao fenômeno Milei. Mas Milei recebeu o prêmio Milton Friedman pela sua luta pelas ideias libertárias. Ele também retomou a promessa de extinguir o Banco Central da Argentina. Com a medida, a Argentina abandonaria sua soberania monetária e, segundo o presidente argentino, a medida deve acabar para sempre com a inflação na Argentina. Quinto ponto, onde os bilionários investem. Saiu o estudo anual do UBS que fala sobre os bilionários do planeta. Neste ano, a fortuna deles cresceu 16% para quase 14 trilhões de dólares, né? E a quantidade também aumentou. A quantidade de bilionários. Agora existem 2.682 bilionários. Ano passado eram 2.544. Os bilionários ligados ao setor de tecnologia foram os que ficaram mais ricos. Vide o Elon Musk, né? Nesta semana ele superou a marca dos 400 bilhões de dólares em patrimônio. Agora ele é o homem mais rico de todos os tempos. Não é nem o Bill Gates, não é o Warren Buffett, não é o rei Salomão ou aquele imperador que viveu nos anos 1300. A pessoa que juntou a maior fortuna de toda a história da humanidade é o Elon Musk. Um dado interessante que aparece no relatório desse ano, né, é que dentre os novos bilionários, a maioria construiu a sua fortuna, não foi herança não, né? Ao todo, 268 pessoas viraram bilionárias esse ano, sendo 60% delas empreendedores. Além disso, o estudo também diz onde os bilionários querem investir. A maior parte nos Estados Unidos. 80% deles preferem a América do Norte, porque enxergam maiores oportunidades de investimento, já que por lá tem inovação e segurança energética, principalmente em caso da geopolítica piorar. Sexto ponto, recorde de moradores de aluguel. Nunca houve tantos brasileiros vivendo de aluguel como agora. De acordo com o IBGE, o percentual de brasileiros que vivem de aluguel é o maior dos últimos 42 anos, quando a pesquisa começou a ser feita.
são quase 21%. 20,9% dos brasileiros vivem de casa alugada, bem acima dos 16,5% de 2010, que era o recorde anterior. Ou seja, 1 em cada 5 brasileiros mora de aluguel. Em contrapartida, a porcentagem de brasileiros que têm um apartamento próprio, casa própria, caiu para 72,7%, ao menor nível desde 1991. Gente, saibam que para investir com tranquilidade é imprescindível ter um imóvel próprio. Façam tudo o que tiver ao seu alcance para comprar sua casinha, para comprar sua casa própria. É fundamental para te dar paz, para te dar tranquilidade, a tranquilidade necessária para prosperar na vida. E para a semana que vem, finalmente vão votar o pacote fiscal. Tomara que não inventem nada. Vai ter decisão de juros nos Estados Unidos, na Inglaterra e no Japão. Vai sair a inflação americana, vai ter a ata do Copom e a última coletiva do Roberto Campos Neto, que vai ser em conjunto com o Gabriel Galípolo, que é o futuro presidente do Banco Central. Além disso, vai ser vencimento de opções na nossa querida B3. Eu sou Paulo. Boa noite e um lindo final de semana em família. O Papai Noel tá chegando. Ai, Torinho! Ai, Torinho! Economia no contexto certo. Certo!